aqui com os senhores. Eu trouxe alguns slides, vou compartilhá-los, vamos ver se funciona, mas fiquem à vontade, tá? A qualquer tempo, se quiserem interromper a apresentação, fazer alguma colocação, alguma dúvida, enfim, fiquem à vontade. Vou tentar colocar em modo apresentação. Vocês veem a minha tela? Sim, tá tudo certo. Sim. Ótimo, deu certo. Então, senhores, eu compartilho também esses slides com vocês depois, tá? Eu já encaminhei eles para a Marli, agradeço aí o contato com a Marli, e também fico à disposição aqui com esses slides. Tentar explicar para os senhores um pouco como é que funciona esse programa de parceria de investimentos, um programa que foi criado em 2016 e que tem ganhado contornos aí relevantes desde a gestão do presidente Bolsonaro para atração de investimentos privados. O programa foi pensado inicialmente no âmbito do PND, que é o Programa Nacional de Desestatização, criado lá na década de 90 para avançar com privatizações. A ideia era conseguir atrair outros projetos para além de privatizações de companhias estatais, turbinar a agenda de concessões de infraestrutura, então delegação de infraestrutura e serviços públicos à iniciativa privada, tanto por meio de concessões quanto por meio de PPPs, a nível Brasil, e também dando suporte para os estados e municípios para que eles conseguissem tirar do papel suas agendas de parcerias, né, de concessões e também de privatizações. Então, nós somos uma equipe bastante técnica, que fica inserida dentro da estrutura do Ministério da Economia. O ministro Paulo Guedes é o coordenador, o presidente desse conselho do PPI. O presidente da República participa das nossas reuniões, a gente tem reuniões trimestrais, nas quais a gente faz um balanço dos avanços e a gente decide pela qualificação de novos projetos. E aí são decididos com 7 ministros presentes aí, dentre eles o ministro da Infraestrutura, o ministro da Casa Civil, o ministro do Meio Ambiente, Desenvolvimento Regional. Temos os 3 presidentes dos bancos também, Banco do Brasil, Caixa e BNDES, que são membros desse conselho do PPI, e ali a gente vai deliberar quais aeroportos vão ser concedidos para iniciativa privada, quais vão ser os próximos leilões de geração de energia, de linha de transmissão, de petróleo, leilão do 5G, como apoiar os estados e municípios com a agenda de saneamento básico, leilões de florestas, de parques, enfim, uma agenda bastante extensa de projetos que, a partir do momento que entram no PPI, se tornam prioridade para a presidência da República. Então, são prioridades a nível de governo federal para a atração de investimentos privados para o país e delegação desses serviços para parceiros privados. Então, a gente funciona basicamente como um grande hub de atração de investimentos. A criação do PPI facilitou muito o diálogo dos investidores com o governo. Antes, o investidor que tinha interesse em investir no setor de energia, mas também, eventualmente, no setor aeroportuário, no setor de saneamento, ele tinha que fazer um périplo pela esplanada dos ministérios, né, buscando o Ministério de Minas e Energia, a agência reguladora, a ANEEL, buscando o Ministério do Desenvolvimento Regional, buscando a ANA, a Agência de Águas, buscando o Ministério dos Transportes, hoje Infraestrutura, a Agência Nacional de Aviação Civil. Se for transporte terrestre, vai para a NTT, se for transporte aquaviário, vai para a ANTAC. Então, é uma multiplicidade de players, cada um envolvido numa rotina enorme de trabalho, e isso tudo dificulta a interlocução do investidor com o governo. Onde é que eu consigo sentar com o governo e entender quais são os projetos que estão na prateleira, em estruturação, quando é que eles saem, qual o pipeline, o que entra depois, qual o planejamento de longo prazo de delegação de infraestrutura para o setor privado. Então, esse foi o grande motivo da criação do PPI, tem rendido frutos muito importantes, porque a gente cada vez menos no Brasil consegue contar com uma agenda relevante de investimentos públicos, por motivos fiscais que os senhores conhecem bem. Então, a gente está com cada vez mais a nossa capacidade de investimento público restrita pela nossa capacidade de orçamento público para alocar para essas infraestruturas, dependendo, portanto, cada vez mais do avanço desses investimentos por meio da iniciativa privada. E, de certa maneira, essa transformação que está acontecendo no Brasil hoje, de acreditar muito mais em investimento privado do que público para o desenvolvimento da infraestrutura e dos serviços públicos a eles associados, tem transformado também a qualidade dos serviços que são prestados, porque o investidor privado não só ele traz uma capacidade enorme de investimento, mas ele também vem com um contrato de concessão de serviços que prevê
obrigações contratuais de investimento, de qualidade de serviço, equilibrando matriz de risco, que permite que o poder público se concentre naquilo que ele sabe fazer melhor, que é o planejamento de longo prazo, o planejamento da delegação e a fiscalização desses contratos, com foco nas metas de investimento e no cumprimento dos serviços ali pactuados. E com isso a gente consegue equilibrar com o setor privado fazendo o que faz de melhor, que é empreender, e o setor público planejando e fiscalizando esses contratos. Então, a gente costuma dizer que a crise fiscal brasileira nos levou para uma outra realidade de prestação de serviços à população, graças aos investimentos privados e às concessões, que acabou melhorando muito o nível de serviço à população como um todo. Obrigada. Falar um pouco da nossa recuperação econômica, passamos por um período aí bastante difícil, vínhamos fazendo um dever de casa super relevante, na direção de uma agenda de reformas fundamental, começando aí com a reforma da Previdência, a continuação da reforma trabalhista, a reforma tributária, diversos projetos de lei que têm características de reforma em vários marcos relevantes para o Brasil, e fomos aí acometidos por uma crise de saúde, que nos impactou não apenas nós, mas o mundo todo, mas que nós conseguimos, com respostas rápidas, termos uma resposta à crise em termos também de recuperação econômica superior a de muitos outros países, que eu vou mostrar no próximo slide. Então, todos nós decrescemos em 2020, quando a gente olha PIB comparando, né, 2019 versus 20, todos os países tiveram uma queda relevante por conta da crise de saúde, mas o Brasil caiu muito menos do que seus vizinhos e outros países relevantes, porque teve respostas rápidas para a infraestrutura, por exemplo, nós rapidamente sentamos com os investidores para lidar com os reequilíbrios contratuais necessários para que eles pudessem manter os serviços de pé, setores mais afetados, como aeroportos, por exemplo, tiveram reequilíbrios, tiveram stand-still dos seus financiamentos, tiveram postergação de pagamentos de contribuições, de outorgas das próprias concessões, diferimento de pagamento de tributos, tivemos o Pronamp auxiliando, evitando demissões, tivemos o auxílio emergencial para manter a economia de pé, foram várias respostas importantes para que nós conseguíssemos ter aí em 2020 uma queda de 4% do PIB versus vários outros países aí que chegaram a apresentar quedas de 10%. E o fato da população brasileira estar se vacinando com celeridade, a gente já tem um percentual elevado de vacinação, nos permite também acreditar numa retomada melhor para os próximos meses da economia. E quando a gente compara aí essa taxa de crescimento do PIB real de 19 a 21, como uma média geométrica, a gente compara o Brasil com economias avançadas, a gente percebe também esses números e a diferença da América Latina decrescendo 0,85 e o Brasil superando aí 0,81, então mostrando um pouco o resultado desse dever de casa. Esse próximo slide mostra justamente isso que eu vinha dizendo, decrescemos em 20, claro, foi um ano muito difícil com a crise, mas números muito próximos aí já dos Estados Unidos, que decresceram 3,5, e quando a gente olha para a Espanha, Argentina, Reino Unido, a gente vê quedas muito superiores, que dobram a queda que nós tivemos, então a gente retoma aí de um outro patamar para o nosso desafio de crescimento já 21, 22. E qual que é o caminho para esse crescimento econômico? No que a gente acredita? A gente acredita na continuidade de agenda de reformas, muito já foi feito, mas nós ainda temos muito a fazer. É um trabalho compartilhado, os senhores sabem que é um diálogo permanente com o Congresso Nacional e que a gente precisa muito de todo o apoio para conseguir avançar com essas pautas que são complexas no âmbito do Congresso. Já avançamos com pautas interessantes, a reforma da Previdência foi fundamental, resgatou a nossa credibilidade fiscal, nós tínhamos muita dificuldade de sentar com o investidor e discutir investimento em infraestrutura num país que caminhava na rota da inadimplência do seu sistema previdenciário, seu sistema de pensão, e isso é muito grave, isso afasta investimento, então o fato de nós termos conseguido avançar com a reforma da Previdência trouxe de volta a nossa credibilidade fiscal, existe um compromisso muito grande do governo federal com essa credibilidade fiscal, da agenda do ministro Paulo Guedes, mas é claro que tudo isso também fica muito dificultado com a questão da crise de saúde. Então, a gente teve que abrir um pouco mão da pauta prioritária fiscal para dar algumas respostas rápidas de auxílio aos estados, aos municípios, à própria população, com algumas respostas relacionadas ao encaminhamento de insumos, remédios, médico, recursos para os estados e municípios e também para conseguir arcar com auxílio emergencial. Então, tivemos vamos chamar assim, de desvio temporário
do foco absoluto na questão fiscal para focar nas vidas, para focar na resposta à crise, mas nós nunca deixamos os aspectos fiscais de lado, tem sido uma meta super importante do governo conseguir resgatar essa credibilidade fiscal que o Brasil precisa ter para voltar a crescer. E aí a gente avança com uma série de outras reformas que são muito importantes para a gente garantir o crescimento necessário, desde a reforma administrativa que está sendo discutida, a reforma tributária, e nós temos algumas leis que tratam de setores específicos da infraestrutura, que a gente pode falar também de uma reforma da infraestrutura. Aprovamos o Marco Legal do Saneamento Básico, foi um marco fundamental para mudar completamente a lógica dos investimentos no setor de saneamento. A gente abriu as portas para o setor privado no setor de saneamento com a nova lei que foi aprovada, uma lei difícil de aprovar, mas que muda completamente a lógica da dependência das empresas estaduais de saneamento básico para realizarmos leilões de saneamento e atrairmos investidores privados. Então, desde que o novo marco foi aprovado, nós tivemos leilão em Alagoas, super bem sucedido, leilão no Rio de Janeiro, leilão no Amapá, leilão no Espírito Santo com Cariacica. Tivemos Mato Grosso do Sul, que realizou leilão de saneamento básico, estamos estruturando aí mais 2 leilões em dezembro, de novo nos estados de Alagoas e dezembro. Então, uma realidade nova, com investimentos vultosos vindos do setor privado para finalmente virar a página da falta de saneamento básico. Tudo isso é fruto de uma reforma feita no âmbito do Congresso Nacional. Tivemos a lei da liberdade econômica, das agências reguladoras, a nova lei de falências, a nova lei que regula o mercado de gás, que chamam de novo mercado de gás, a autonomia do Banco Central, que tanta gente falava e ninguém acreditava, está aprovada, a capitalização da Eletrobras, fundamental, que era o objeto da reunião que nós estávamos agora, para avançar com a privatização da Eletrobras, finalmente uma realidade, e nós temos uma série de outros projetos de lei que são fundamentais e vão nesse sentido de abrir o mercado brasileiro para mais investimentos privados, dando mais segurança jurídica, que estão em discussão no Congresso, com apoio do governo federal. A gente tem se envolvido muito com esses projetos de lei, a exemplo das debêntures de infraestrutura, do projeto de lei de cabotagem, das autorizações ferroviárias, a modernização do setor elétrico, o projeto de lei da privatização dos Correios, que está no Senado, do licenciamento ambiental, no sentido de trazer mais clareza das etapas do licenciamento no Brasil, a própria legislação de concessões e PPPs, que tem sido revista com o relatório do deputado Arnaldo Jardim, projeto de partilha, olha, enfim, nós temos uma agenda no Congresso nunca antes vista, em termos de uma abrangência de setores que têm sido discutidos e todos numa mesma lógica de abertura de mercados, de mais investimento privado, de maior transparência, de modernização. Então, é um congresso bastante reformista. A gente tem que reconhecer que tudo que aconteceu em relação à crise de saúde trouxe pautas adicionais ao Congresso que dificultaram o avanço das pautas inicialmente previstas, né? Nós tivemos que votar várias medidas provisórias e projetos de lei para lidar com respostas da crise Covid, mas aos poucos, com a recuperação da crise, com o avanço da vacinação e com a recuperação econômica, a gente consegue voltar a discutir pautas importantes no Congresso Nacional. Vamos voltar aqui a falar especificamente de PPI. O que nós entregamos em termos de leilões de infraestrutura desses projetos que entraram na carteira de 2019, ou seja, do início do governo Bolsonaro até aqui? Foram 121 leilões e projetos que foram efetivamente entregues à iniciativa privada, contratos que foram assinados com a iniciativa privada para atração de investimentos privados para a nossa infraestrutura. E como esses contratos prevêem obrigações de investimentos, nós temos de investimentos contratados nesses 121 leilões e projetos que superam 608 bilhões de reais em infraestrutura. E isso tudo se soma a mais 132 bilhões de reais de outorgas e bônus que são pagos ao governo. Então, somando tudo isso, a gente está falando de mais de 700 bilhões de reais, fruto dos leilões que foram realizados desde 2019. E aí, lembrando, no meio de tudo isso, nós tivemos uma super crise de saúde, e mesmo assim, nós conseguimos ter uma marca de 121 leilões realizados nesse governo, com todas as dificuldades, até porque a crise nos impulsionou a sermos ainda mais sagazes com o avanço dos projetos para atração de investimentos privados, que a gente sabia que a gente teria um esforço adicional aí de recuperação econômica que dependeria ainda mais desses contratos. Então, nesse mapinha, eu mostro para os senhores entenderem desses 121 projetos, como é que eles estão divididos, né, em termos de país e em termos de setores contemplados. Então, nós tivemos 31 arrendamentos portuários, leilões de arrendamentos portuários, que foram realizados desde o sul do país, em Pelotas, até lá em cima, em Santana, Porto de Santana, Amapá,
no país todo, atração de investimentos privados para os nossos portos, isso sem falar dos TUPs, que não estão aqui considerados porque a autorização de terminal privativo não passa pelo PPI, então a gente ainda se soma esses quase 4 bilhões de reais de investimentos contratados nos arrendamentos portuários, a gente ainda tem os TUPs, né, que são os investimentos, os terminais de uso privativo. Tivemos 34 aeroportos leiloados concedidos à iniciativa privada. Isso é enorme, vocês podem olhar no mapa, tem aeroporto desde o sul do país até lá em cima, em Roraima. Todo o país foi contemplado com concessões de aeroportos e com grupos relevantes participando desses leilões, com experiência aeroportuária, com capacidade de investimento. Então, é uma transformação que está acontecendo no país em relação aos seus aeroportos, que já vinha acontecendo lá atrás com o início da agenda de concessões, mas com uma modelagem completamente diferente, sem participação da Infraero, sem outorgas gigantescas, como se teve no passado, com obrigações de investimentos descasadas no tempo da realidade, que levaram à devolução de alguns ativos, né? A gente está discutindo agora a relicitação de São Gonçalo do Amarante e de Campinas. Então, são modelagens que evoluíram e a gente conseguiu, mesmo no meio da crise de saúde, em abril desse ano ainda, com os aeroportos operando muito abaixo, né, dos números de 2019, a gente conseguiu fazer leilão de mais 22 aeroportos, vindo grupo francês participando, grupos de 7 países diferentes participaram do leilão. Por quê? Porque sabem que o Brasil, no longo prazo, tem um potencial enorme de crescimento do setor aéreo, e porque sabem também que, durante a gestão da crise, o governo brasileiro deu toda a atenção e cuidado na revisão dos contratos, e a gente tem escutado no mundo todo, eu tenho participado de roadshow na Europa, nos Estados Unidos, voltei agora dos Emirados Árabes. Onde a gente passa, a gente escuta que a resposta à crise do setor aeroportuário brasileiro não encontra paralela no mundo. Foi o país que mais teve cuidado com os seus concessionários em dar respostas rápidas para que eles não sofressem ali com as perdas de caixa imediata por conta da crise de saúde. E toda essa resposta fez com que a gente conseguisse fazer um leilão muito bem sucedido em abril, ainda no meio da crise de saúde. Rodovias também tivemos leilões importantes, desde o sul do país até a 163, que liga Mato Grosso ao estado do Pará, desde a 153, Goiás-Tocantins, desde agora, recentemente, nós tivemos leilão da Nova Dutra. Só o leilão da Nova Dutra prevê 14 bilhões de reais de investimento só de implantação de novas infraestruturas. Então, são leilões muito vultosos em termos de investimentos a serem contratados, a gente está falando ali de mais de 37 bilhões de reais em investimentos rodoviários já contratados com os leilões realizados, e finalmente as ferrovias também com valor relevante, 31 bilhões de reais, num setor que há muito tempo a gente não ouvia falar em novos investimentos, então é o que o ministro Tarcísio tem chamado de revolução ferroviária. Nós tivemos renovações de contratos com novas obrigações de investimentos importantes, como a Malha Paulista, tivemos leilões de novos trechos, como a FIOL na Bahia, que vai ligar o interior da Bahia ao Porto de Ilhéus, leiloado também, salvo engano, em abril desse ano, e temos vários outros projetos em estruturação, renovação das ferrovias da Vale, Carajás, Vitória, Minas, com obrigação de construção de uma nova ferrovia, que é a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, que vai ligar Goiás ao estado do Mato Grosso. Então, a gente está com valores enormes contratados de investimento em ferrovia, com um projeto também muito importante de substituição do modal, da nossa dependência ao modal de transporte rodoviário, né? O Brasil muito dependente das rodovias, e junto com o PL das autorizações ferroviárias, junto com o esforço das concessões e renovações das ferrovias, junto com as autorizações das ferrovias e o PL da cabotagem, a gente espera ter mais cabotagem, mais ferrovia e menos dependência de rodovias no Brasil. No setor de energia também, leilões importantes aconteceram no setor de geração de energia, 20 bilhões de reais de investimentos contratados. E aí vale a pena destacar também quão verdes são esses investimentos, que é um aspecto importante no nosso diálogo com o investidor de fora do país, e daqui também está todo mundo olhando para a questão ESG, né? Como é que são esses projetos? Nós somos muito sustentáveis, a nossa matriz energética é uma das mais sustentáveis do mundo, e cada vez mais nos nossos leilões de geração de energia, a gente percebe projetos de energia fotovoltaica, energia eólica, então caminhando cada vez mais para uma matriz mais sustentável, mais verde.
Leilões de linhas de transmissão também importantes, com valores aí que chegam a quase 13 bilhões de reais de investimentos contratados em todo o país. Leilões de petróleo, os volumes de investimento no setor de óleo e gás são enormes, por isso esses valores estão relevantes. Alguns leilões de mineração também que foram realizados tanto pela CPRM, projetos como Palmeirópolis, Miriri, mas também projetos da Agência Nacional de Mineração. E aqui a gente tem no mapinha outros projetos que foram realizados desde o início do governo, desde projetos nossos do governo federal que mostram essa diversificação em trazer investimentos privados para outros setores, né? Então, leilão de 5G que foi muito bem sucedido, com valores enormes de investimentos contratados, e aí a gente prioriza o investimento ao invés da outorga. O leilão de 5G não foi um leilão arrecadatório, porque justamente se queria levar a internet a todas as localidades do Brasil que ainda não contam com o serviço, melhorar a internet existente e desenvolver essa tecnologia revolucionária, né, que é o 5G, para que a gente não fique para trás nessa corrida tecnológica que está acontecendo hoje no mundo. Leilões de parques, nós tivemos a Parados da Serra, Serra Geral. Hoje eu estava com o ministro Joaquim assinando o contrato de Canela, que foi um leilão também que já aconteceu. E temos hoje também uma boa notícia que o ministro Vital, do TCU, junto com o colegiado do TCU, aprovou os nossos estudos de viabilidade para a concessão de Foz do Iguaçu, que é um parque que já foi concedido lá atrás, na década de 90, e o contrato acabou. Então, agora a gente vai realizar um novo leilão de Foz, já no começo do ano que vem, acho que a gente publica esse edital aqui em dezembro, e só Foz do Iguaçu prevê mais de meio bi de investimentos para desenvolver ali o parque, novas rotas turísticas e tudo isso com muita conservação ambiental, que é fundamental para a gente, ou seja, é utilizar o recurso que vai ser gerado dentro do parque para nos ajudar também a monitorar os parques, a preservar os parques e fazer frente ao desafio enorme que o Brasil tem com a sua dimensão territorial de proteção ambiental, que é um ponto muito sensível também para o nosso país. Leilão de terminal pesqueiro, e aí já entram alguns resultados de leilões que nós apoiamos estados e municípios. Então, nós estruturamos o leilão da SEDAI, do Rio de Janeiro, junto com o BNDES, apoiando o governo do estado do Rio de Janeiro, estruturamos o leilão do Amapá, leilão de Alagoas, todos esses estudos e projetos relevantes de concessões que estão acontecendo no setor de saneamento, têm contado com o apoio do governo federal, que nós contratamos os estudos, bancamos os estudos, trazemos os consultores para a estruturação desses projetos. Então, também volumes enormes, aí 33 bilhões de reais contratados para o saneamento. O Brasil não via isso há muito tempo e nunca veria isso se contasse apenas com investimentos públicos. Esse slide eu vou pular, ele detalha só o que a gente já fez nesse ano de 2021, mostrando que só nesse ano foram 56 leilões realizados nas mais diversas áreas, aí, com valores de quase 120 bilhões de reais de investimentos, agora em 2021. E essa é a nossa carteira atual de projetos. Então, é um fluxo. A gente faz um leilão, ao mesmo tempo faz uma reunião de ministros, inclui novos projetos, novas rodovias, novos portos, novos empreendimentos e desafios, novas estatais para privatização, e aí começa o nosso ciclo de estruturar os estudos de viabilidade técnica, econômica, ambiental, realizar consulta pública, audiência presencial, audiência virtual, toda a interação com o Tribunal de Contas da União para que eles aprovem os projetos antes da gente lançar os editais, lançamento de edital, roadshow, tudo isso até chegar ao famoso leilão e depois a assinatura de contrato, para a gente ter pelos próximos 30, 35 anos, garantias de investimentos em todos esses projetos e todos esses setores. Então, vejam aí a diversidade do que a gente está estruturando hoje, e eu vou mostrar alguns detalhes desses projetos para os senhores entenderem o que está por vir. E tudo isso focando nessas três letrinhas tão importantes hoje no Brasil e no mundo, que é o ESG. Então, a gente mostra, eu tive a oportunidade de estar em Glasgow alguns dias atrás, na COP, mostrando tanto que essa carteira de projetos do Brasil e do PPI tem um impacto ambiental positivo. Quando a gente fala em saneamento básico, isso tem um impacto tremendo no meio ambiente. E isso é algo que não se fala lá fora, né? O Brasil é muito criticado pela questão das queimadas, da dificuldade do controle do território, e a gente está com o maior programa de atração de investimentos para o setor de saneamento que o Brasil já teve no mundo, e não é só um PowerPoint, uma intenção, é um programa que já aconteceu, que a gente já contratou praticamente ali 40 bilhões de reais,
E isso é muito pouco falado, isso tem um impacto enorme nos nossos rios, nas nossas nascentes, nos nossos mares, nas nossas crianças, que é o aspecto social também do ESG, queda de mortalidade infantil, queda de redução do sistema de saúde por conta do combate à doença, e uma série de externalidades positivas decorrentes dos investimentos que estão acontecendo no setor de saneamento. Da mesma forma, um maior equilíbrio da matriz de transportes é muito menos poluente, a ferrovia polui menos que a rodovia, a hidrovia polui menos do que ambos os modais, então esse investimento maior nesses modais mostra também o nosso alinhamento com a questão ambiental, nossa matriz de geração de energia super verde, enfim, as nossas concessões de florestas e parques, justamente utilizando parte dos recursos para preservação, consciência ambiental, monitoramento, fiscalização, combate de atividades ilegais nos nossos parques e florestas, está tudo 100% alinhado com essa agenda ESG, e tudo isso passa por um processo muito rígido de licenciamento ambiental, em 3 etapas que poucos países no mundo têm algo paralelo, né? Desde da licença inicial relativa ao projeto, depois a licença de fato relacionada à instalação, ao início das obras. Então, a gente tem 3 etapas de licenciamento ambiental que poucos países do mundo vão ter uma legislação tão rígida em relação aos aspectos da compensação, da mitigação, de se evitar danos ambientais ao máximo. A gente muda o traçado das rodovias, muda o traçado das ferrovias por não passar por área de preservação, para não passar por terra indígena. Todos esses componentes são analisados com cuidado em todos os projetos que estão aqui na carteira do PPI. E agora eu vou mostrar para os senhores um pouco o nosso desafio aqui para os próximos meses, o que nós temos a ofertar aí até o fim do ano, para os senhores entenderem que nós já fizemos muito, mas muito ainda está por vir. Então, eu mostrei a quantidade de aeroportos que já foram delegados, e vocês devem pensar, bom, já foi, já fez muito. Não, todos esses aeroportos que estão no mapa estão com estudos de viabilidade contratados, para a gente realizar leilões até o primeiro semestre do ano que vem. Então, nós já temos aí 3 blocos super relevantes, que consideram desde Congonhas, em São Paulo, Santos Dumont, no Rio de Janeiro, aeroportos importantes, Belém, Macapá, enfim, no norte do país, também os aeroportos do Mato Grosso, do Sul, que estão aí sendo ofertados para concessões, devem ser leiloados já no ano que vem. O que a gente chama de 7ª rodada de concessões de aeroportos, que são esses 3 blocos, já fizemos os estudos estão prontos, já fizemos a consulta pública, já recebemos as contribuições e sugestões de alteração dos estudos, estamos agora processando junto com a ANAC todas essas sugestões para mandar os estudos para o TCU e efetivamente poder publicar esses editais no começo do ano que vem. Temos aí a relicitação também de Campinas e de São Gonçalo do Amarante, que são devoluções amigáveis de ativos justamente pela dificuldade de cumprimento de contratos, e estamos com a primeira PPP regional de aeroportos no norte do país, no estado do Amazonas. São aeroportos pequenos que a gente vai testar agora um novo modelo em que a gente aporta recursos também no projeto para conseguir viabilizar aeroportos menores que não se sustentam apenas com tarifas. Então, todos esses projetos que estão aqui, até o final do ano que vem, serão leiloados à iniciativa privada. Olhando agora para as ferrovias, a gente tem desafios enormes, temos processos de renovação que estão avançando, como a Rumo Malha Sul, como a FCA, estamos também estudando junto com a CAF a nova concessão da Malha Oeste, estamos estudando com o governo do Paraná estudos de viabilidade praticamente prontos da Ferroeste, que é uma nova ferrovia que vai conectar ali o Porto de Paranaguá até a ferrovia existente, que é uma ferrovia menor do governo do Paraná, e fazer essa ligação da Ferroeste com a Malha Oeste também, e com Foz do Iguaçu. Temos Fiol 2 e 3 na Bahia, que é a continuidade do trecho 1 que já foi leiloado. A ideia agora é conectar a Fiol com a Ferrovia Norte-Sul, com o tramo central, que já foi leiloado também para Rumo, e depois com a FICO, que está em construção hoje pela Vale já, como contrapartida das renovações das ferrovias, e a famosa Ferrogrão, que tanto se fala, fundamental aí, quase 1.000 quilômetros de ferrovia nova, que está em estruturação também, diálogo com o Supremo, por conta de uma discussão do traçado da ferrovia, mas que a gente precisa superar, porque é um projeto super importante para a gente poder ser mais competitivo, ao escoar a nossa carga, nosso agronegócio para os portos da região norte. Só o fato da gente ter pavimentado a BR-163, que é paralela à Ferrogrão, fez com que a gente tivesse a mesma quantidade de exportação de soja pela região norte, pelos portos da região norte, do que a gente movimenta no Porto de Santos, sendo que pelo norte é muito mais barato, a distância é menor, é muito mais eficiente.
Então, a gente precisa envolver todo o apoio aí para conseguir destravar essa discussão da Ferrogrão, que é um projeto fundamental para o Brasil. Olhando os números, a gente está falando em 107 bilhões de reais de investimentos, o somatório dessa carteira de ferrovias que está em estruturação. Isso sem falar nas autorizações, né? Desde que o ministro Tarcísio publicou, junto com o presidente da República, a medida provisória, a gente já recebeu uma quantidade enorme de pedidos, já estamos quase em 30, esse slide está desatualizado, vai muito rápido, porque toda semana a gente tem recebido novos pedidos de autorização, então esse é um projeto também super importante de ser aprovado no Congresso. Claro que a gente não vai ter 100% de execução de tudo que foi solicitado, mas mostra o tanto que o Brasil vinha restringindo investimentos por conta da sua legislação, né? Basicamente, o que a autorização ferroviária permite é que você conecte a sua indústria com o ramal ferroviário existente, a sua conta e risco com investimentos seus, sem precisar passar por um leilão, uma concessão, um estudo de viabilidade, uma concorrência. E desde que essa MP foi publicada, a gente está aí com 100 bi de investimentos solicitados já, formalizados pelo setor privado no setor ferroviário. Rodovias. A gente teve agora recentemente o leilão da Nova Dutra, que foi um leilão com muito investimento previsto, eu mencionei. Nosso próximo leilão é a BR-381 Minas 262 Espírito Santo. Esse edital está publicado, essa data está errada, o leilão está previsto para o dia 20 de dezembro, e a gente deve, talvez, postergar para janeiro esse leilão. A gente está conversando bastante com a NDT e com o ministro Tarcísio por conta de algumas questões relacionadas aos insumos, né, a inflação de custos das obras de rodovias, para que a gente possa ter um leilão mais competitivo. Talvez a gente precise fazer alguns ajustes nos valores dos investimentos, mas de janeiro, fevereiro não passará, então será o nosso próximo leilão de rodovia, e aí nós já temos as paranaenses que estão no TCU, que foi uma parceria que a gente fez com o governo do Paraná, que a gente dividiu o estado em 6 blocos de BRs, junto com rodovias estaduais, a gente vai leiloar 6 diferentes blocos, eles somados 40 bilhões de reais de investimento só no Paraná. Estamos estruturando também agora, junto com o governo de Santa Catarina, as rodovias integradas de Santa Catarina. Temos aí a Rio Valadares, que também já está no TCU para a gente publicar o edital muito em breve. Enfim, projetos super relevantes que, somando, prevêem aí 130 bilhões de reais de investimentos em rodovias no país. E, finalmente, a agenda de portos, que é uma agenda desafiadora. Nós já fizemos vários leilões, vários arrendamentos portuários, mas a novidade que eu destaco são esses portos que estão em laranja no slide, que em vez de fazer a concessão do terminal, a gente está fazendo a concessão completa do porto, privatizando a companhia DOCA quando tem e fazendo a concessão completa do porto, sem fazer terminal a terminal. Isso vai ser uma transformação. A gente começa com o Porto de Vitória, que já está no TCU, que a gente espera que seja aprovado muito em breve para que a gente possa publicar esse edital. Então, vai ser a privatização da Codesa, junto com a concessão do Porto de Vitória. Na sequência, a gente vai ter São Sebastião, Itajaí, em Santa Catarina, Porto de Santos, também com a privatização da SPA e a concessão do Porto de Santos, e depois, na sequência, os portos na Bahia, da Codeba. Então, fica aí o destaque para essa agenda de privatização de portos. No setor de energia, a gente vai ter um leilão importante agora no dia 17, da ANEEL, 17 de dezembro, é o segundo leilão de linha de transmissão de 2021, e são esperados aí 2 bilhões de reais de investimentos, e a gente segue com projetos importantes, leilões de mineração da CPRM e também da Agência Nacional de Mineração. Vou falar um pouquinho de Eletrobras. É uma capitalização que tem sido estudada há muitos anos já. A gente teve envio de projeto de lei na época ainda do governo Temer, o projeto não andou, aí agora o governo Bolsonaro, nova tentativa, o projeto também não andou, aí depois medida provisória, aí o projeto teve que andar por conta dos tempos e movimentos da MP, com muita emoção no Congresso, mas a gente conseguiu aprovar essa medida, que vai garantir que a gente avance com a venda do controle, e a gente faz isso no formato de uma corporation, de tal forma que nenhuma empresa vai ter um controle de mais de 10% da companhia, 10% de direito a voto. Então, a gente pulveriza as ações da Eletrobras em função da relevância estratégica, né? Não se queria que nenhum investidor específico fosse muito relevante no âmbito da companhia, então, o modelo de corporation que tem funcionado muito bem no setor e em outras empresas no mundo. Essa MP já foi aprovada, já regulamentamos, já aprovamos no âmbito do PPI as diretrizes para essa capitalização, e estamos agora aguardando a aprovação por parte do Tribunal de Contas da União para que a gente possa avançar aí com a AGE no âmbito da Eletrobras e com os próximos documentos que precisam para a gente realizar essa capitalização.
espera-se até maio do ano que vem. Vou passar aqui rapidinho para os leilões de petróleo. Dia 17 de dezembro também a gente vai ter os 2 blocos da sessão onerosa da Petrobras, que vão ser ofertados, são valores enormes de investimentos, e a gente já está, salvo engano, com 11 empresas cadastradas para participar, de mais de 7 países, então acho que vai ser um leilão bem competitivo, e aí os números de investimentos são assustadores, a gente está falando de mais de 200 bilhões de reais de investimentos nesses 2 campos da sessão onerosa, do leilão da ANP, junto com a Petrobras. Falar um pouquinho de privatizações. Essa é uma agenda que a gente acaba sendo muito criticado, nós não tínhamos um histórico, né? Diferente de rodovias, que já tinham sido feitos leilões de rodovias, então você parte de uma modelagem, entende o que deu errado e passa a aprimorar, e muito foi feito no aprimoramento da modelagem dos leilões de rodovias, leilões de aeroportos, leilões de portos. Quando a gente fala de privatizações, é uma agenda completamente adormecida. Em 2019, nós tínhamos uma única empresa no PND, que é o Programa Nacional de Desestatizações, que é uma etapa necessária para privatizar uma estatal, que você inclua a empresa no PND, e o PND é o mesmo conselho do PPI, é um subconjunto do PPI, que era basicamente Ceasa Minas, que estava adormecida dentro do programa há mais de 10 anos, e que agora nós já estamos com os estudos de viabilidade prontos, já realizamos consulta pública, audiência pública, já encaminhamos os estudos para o Tribunal de Contas da União, e a gente espera conseguir publicar esse edital aí já nos próximos meses. Avançamos com a liquidação da CEITEC, que é aquela empresa conhecida como Chip do Boi, uma empresa de semicondutores no sul do país. Pasmem, é uma empresa que produzia 5 milhões de reais ano, comercializava 5 milhões de reais ano e consumia do Tesouro Nacional 80 milhões de reais ano. A CEITEC, uma empresa que a gente iniciou a liquidação, infelizmente, tivemos uma paralisia aí por parte do Tribunal de Contas da União, que quis entender melhor a motivação de por que a gente cansou de rasgar dinheiro público com a CEITEC, então a gente está tentando explicar isso para o TCU para ver se a gente destrava esse processo e a gente consegue finalmente liquidar essa companhia. Temos a venda das carteiras da Engeia também, que está acontecendo no âmbito do BNDES, temos a privatização dos Correios, que está com os estudos praticamente prontos. Nós precisamos da aprovação do Senado Federal, a Câmara dos Deputados já aprovou. O que falta para a gente, de fato, é a aprovação do Senado, para que a gente possa aí realizar um leilão super importante, que não é só uma privatização, uma venda, mas também um contrato de concessão em que a gente garante a abrangência territorial dos serviços em todo o país. Quem comprar os Correios vai ter também a obrigação de atender todos os brasileiros em todas as cidades para garantir que os serviços cheguem para todos. Temos a privatização da CBTU, vamos começar com o trecho de Minas Gerais, com a obrigação também de desenvolver a linha 2 do metrô de BH. Esses estudos de viabilidade também estão prontos, a gente deve estar lançando essa consulta pública aí já nas próximas semanas. O Porto de Vitória, que eu mencionei, que já está no TCU, Transurb também, trens urbanos em Porto Alegre, também com estudos praticamente prontos, vamos abrir a consulta pública, Eletrobras no TCU, aguardando a aprovação, e aí uma série de outras empresas, como o Porto de Santos, que a gente já está com estudos acontecendo, Serp, Dataprev, estudos contratados, EBC com estudos contratados, enfim, para nós termos aí um legado de continuidade, né, dessa agenda de privatizações. Vou passar rápido por conta do nosso tempo, eu quero abrir aqui para perguntas, mostrar aqui um pouquinho da nossa carteira de parques em estruturação. Eu mencionei que o próximo vai ser o leilão de Foz do Iguaçu, mas a gente tem vários outros projetos de parques que estão com estudos contratados, Lençóis Maranhenses, Serra da Capivara, Ubajara, Jericoacoara, Parque Nacional aqui de Brasília, Chapada dos Guimarães, enfim. Nós nunca tivemos tantos projetos de parque em estruturação ao mesmo tempo, então é um desafio muito grande. E além dos parques, nós temos também concessões de florestas, que tem uma regra contratual diferente, porque aqui a gente está falando de manejo sustentável, né? Os parques têm um viés muito para turismo sustentável, enquanto as florestas são de fato manejo, mas trazem aí uma oportunidade enorme de emprego e renda legal e sustentável na região norte do país, principalmente em que a gente identifica que boa parte das nossas atividades de desmatamento e todas as dificuldades que a gente tem na região norte estão muito ligadas à falta da fiscalização do território, um território muito amplo, às vezes as terras não estão sequer destinadas, não é uma reserva, não é uma área privada, não tem ali uma capacidade de acompanhar de perto tudo o que está acontecendo, e quando você traz um investidor privado para ser o concessionário da floresta, ele passa a ter a responsabilidade da fiscalização de todo aquele objeto da concessão, com uso de tecnologia, monitoramento, para que a gente não tenha atividades ilegais acontecendo, e sim um manejo sustentável, que aí é capaz de trazer
emprego, que é capaz de trazer conscientização ambiental para que a população entenda que vale muito mais manter a floresta de pé, dá para ter um emprego digno, dá para cuidar da família mantendo a floresta de pé e não se envolvendo sempre com atividades ilegais que prejudicam a conservação desse patrimônio enorme que nós temos. Aqui um projeto de irrigação que já está com um edital publicado, foi um trabalho nosso com a Codevasf e o Ministério do Desenvolvimento Regional. Esse leilão vai acontecer no dia 10 de fevereiro, um projeto de irrigação em Irecê, na Bahia. O governo federal já investiu no passado quase R$1 bilhão nesse projeto, não concluiu, então agora o investidor privado vai ter a oportunidade de investir aí mais uns R$700 milhões, concluir o empreendimento. Então, para mostrar que a gente tem buscado, de fato, diversificar a carteira, né? Não só avançar com investimentos privados nos setores que a gente já tem ali o conhecimento, como o setor de energia, petróleo e transportes, mas avançar com concessões em áreas que a gente nunca fez antes. É o nosso primeiro projeto de irrigação privado. Esperamos que dê certo aí, que a gente saia no dia 10 de fevereiro com o investidor selecionado. E aqui eu termino falando um pouquinho do nosso apoio aos estados e municípios com projetos bem interessantes, PPPs de iluminação pública que nós temos estruturado, a gente vai estar com Campinas na semana que vem, leilão de PPP da cidade de Campinas, estruturado por nós aqui, governo federal, junto com o BNDES, resíduos sólidos urbanos, esgotamento sanitário, creches, presídios, unidades socioeducativas, hospitais. A gente tem tentado montar uma fábrica de projetos para ajudar os estados e municípios a desenvolverem parcerias com a iniciativa privada para, de fato, avançar com uma maior qualidade de serviços na área de educação, na área de saúde, até mesmo na área de segurança pública. Então, esse é um novo desafio que o PPI está desenvolvendo e a gente espera, com esses exemplos de boas práticas, deixar um legado para que cada vez mais os estados e municípios consigam avançar sem precisar do apoio do governo federal nessa agenda de parcerias. Esse slide mostra aqui os projetos em estruturação do setor de saneamento básico. Então, eu falei, a gente já contratou quase R$40 bilhões e a gente tem mais de R$60 bilhões de investimentos em saneamento que estão em etapa de estruturação, com 2 leilões já agendados aí, Alagoas e Rio de Janeiro, nos dias 13 e 29 de dezembro. Então, esses editais já estão publicados, são leilões que a gente tem certeza que vão sair do papel, e aí a gente está falando de valores enormes também de investimentos que estão por vir. E eu pulo para os meus 2 últimos slides, que são os leilões já previstos para 2021. Esses que estão em amarelo são os leilões que já estão com o edital publicado, e os demais aí a gente está finalizando para conseguir publicar o edital quanto antes, realizar esses leilões, então desde rodovia, parques e florestas com aprovação de Iguaçu hoje, o Maitá que também está no TCU, leilões de transmissão de energia, óleo e gás agora em dezembro, mineração, a publicação dos editais de CBTU Minas, de Ceasa Minas, também os leilões de saneamento e de iluminação pública, e esse é o nosso desafio para 2022, são os projetos que estão em estruturação, ali o projeto de Irecê já com o edital publicado e todos os demais que estão em estruturação para que a gente possa realizar os leilões no ano que vem. Vejam que, apesar de um ano eleitoral, um ano cheio de projetos para a gente, que tem comemorado aí cada ida B3, cada batida de martelo, cada assinatura de contrato, nós temos mais de 140 ativos a serem leiloados no ano que vem, atraindo mais de R$370 bilhões de investimentos privados. É isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Aqui também 2 leilões na área de esgotamento que já estão com editais publicados. Em Crato, no Ceará, que foi estruturado também por nós, junto com a Caixa Econômica, São Simão, Goiás, também estruturado por nós. Os 2 leilões vão acontecer no dia 11 de fevereiro, já estão com o edital publicado. Bom, eu fico aqui à disposição, vou tentar descompartilhar essa tela, stop sharing, pronto. Muito bem. Deixo esse material com os senhores também. Bom, antes de agradecer a Marta, eu queria que entrasse a tela da Ariana. Entra aí, Ariana. Quer deixar para o final, Ariana? Então, deixa para o final, Estou Ariana. colocando, senhor Nabil. Não, deixa para o final agora. Deu? Tá bom, é só para agradecer mais uma vez, que estava sem a tela no início, o Central Plaza, na pessoa do Márcio Bevilacqua, Grupo Savoy, que está patrocinando essa live, o Carrefour também junto com a gente, apoiando esse movimento. É o 34º debate que nós estamos fazendo hoje. E Marta, é extraordinária a sua apresentação. A gente fica muito contente que o governo federal tem feito um trabalho aí
profícuo, principalmente com essa demonstração, os números falam por si só. E eu acho que tem que pegar essa turma da comunicação aí de Brasília, dar um puxão de orelha, porque tem que jogar isso aí para o Brasil inteiro, tem que jogar isso para o mundo inteiro, tem que trabalhar isso. Eu acho que é uma judiação a gente olhar tanta coisa boa acontecendo e muito pouca gente sabe. Quer dizer, se você pegar hoje, a sociedade deve saber muito pouco do que vocês estão realizando. Parabéns aí pelo trabalho extraordinário. Manda, em nome aí do nosso conselho, um grande abraço aí para o Paulo Guedes. A gente tem tido aí um contato direto com ele, mas a gente fica muito orgulhoso desse trabalho bonito que está sendo desenvolvido. Eu queria passar rapidamente, que nós temos 25 minutos para as perguntas. O Michel Mioto, da área de investimentos, quer fazer uma pergunta. Mioto, você está aí Você está nos ouvindo? Então vai lá, Mioto. Vocês me ouvem? Boa. Bom, boa noite a todos, pessoal. Marta, em especial. Marta, em primeiro lugar, assim, eu queria dizer que o seu nome tem sido sempre lembrado de forma muito positiva quando se fala no avanço das privatizações e se fala no bom trabalho que a equipe econômica tem feito. Tá? Eu sou gaúcho, tenho uma empresa em São Paulo na área de engenharia de software e na área de investimentos. E sempre que a gente comenta alguma coisa, a gente lembra muito do seu nome e com as pessoas com quem eu tenho falado, o seu nome tem ganhado cada vez mais destaque pelo trabalho que você tem feito. Eu me somo às palavras do Nabil, em primeiro lugar, na consideração que ele fez, que é a seguinte: olha, vocês têm feito um grande trabalho. Eu talvez não tenha memória de tudo que já foi feito no Brasil, mas eu tenho certeza de que é enorme. E se me permite uma sugestão, eu usaria isso para criar na mentalidade, na cultura do brasileiro, esse conhecimento, através de uma publicidade ampla ao público leigo, a um público que talvez não entenda em primeira mão o que é isso, mas esse público vai lembrar depois disso. Ele vai lembrar que em tal governo existia isso. E, do meu ponto de vista, se me permite a crítica aqui, sempre no sentido construtivo, me parece que se está perdendo um pouco a oportunidade de capitalizar esse belo trabalho que tu tem feito junto à secretaria. Tá bem? Os dois outros, eu gostaria de endereçar, então, duas perguntas a você, e as duas perguntas são bastante, assim, ligadas à minha origem, àquilo que eu tenho analisado. A primeira é sobre o presídio no RS, qual é o status do projeto, o que pode ser feito para que ele efetivamente ocorra, e sobre o ramal da ferrovia que vai até Chapecó, né? Eu não lembro o nome da cidade no Paraná, até Chapecó, se não me engano. A gente sabe que para o agronegócio no sul do Brasil, e a minha família é originária do agronegócio, a gente tem uma parte importante da nossa vida ligada a isso. A gente sabe que a cultura do agronegócio no sul do Brasil ela é extremamente produtiva de sementes, de cereais, né, em geral, mas ela é também a mais demandante. É onde está uma demanda muito forte, especialmente no estado de Santa Catarina, e não por acaso o terminal vai até Chapecó, né? A minha pergunta qual é o status também desse projeto, como é que isso está acontecendo e por que isso não vai até Rio Grande do Sul, ou se não há interessados, se não há ninguém interessado em levar talvez até Erechim, até Passo Fundo, até Carazinho, esse tipo de possibilidade. No momento são essas duas perguntas, sem querer roubar muito do tempo. E, mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho. Tenho procurado te acompanhar nas redes sociais. Eu acho que você é uma das pessoas que tem entregue resultado e, como eu disse, isso teria que ser muito melhor divulgado. Tá bem? Meu nome, conte com o Instituto, conte comigo para divulgar isso e para sempre lembrada positivamente pelos resultados que você tem alcançado. Obrigada, Michel, pelas palavras aqui. Eu tenho que compartilhar esse sucesso do programa com as cabeças que estão aqui, né? Assim, o senhor disse que meu nome é muito lembrado, mas eu trabalho com uma equipe excepcional, assim, de pessoas muito dedicadas, então facilita bastante a gente conseguir ter tantas entregas. De fato, a divulgação, acho que é um ponto que a gente tem percebido, assim, em quase todas os fóruns de debate, né? Acho que o governo tem investido muito em redes sociais, porque a gente não tem conseguido, na mídia tradicional, ter o alcance das entregas que a gente tem realizado.
De vez em quando você emplaca um artigo, eu escrevi um artigo recentemente na Folha de São Paulo sobre o processo da capitalização da Eletrobras, eventualmente a gente tem alguns espaços, mas quando a gente fala de grande público, né, da população que não está lendo Valor Econômico, não está lendo jornal, mas está assistindo televisão, de fato, assim, o nosso espaço na televisão para mostrar essas entregas é muito pequeno. E é fruto, enfim, de uma mudança aí que tem acontecido no âmbito do governo federal da priorização da mídia, né? O governo sempre gastou muito com mídia televisiva, não tem gastado, tem focado em redes, que é uma mídia democrática, no sentido de ser gratuita e acesso a todo mundo, mas que também acaba... Às vezes a gente tem a impressão de dois Brasis, né? Um Brasil que tem sido falado e comentado nas redes sociais, com todas essas entregas, que aí é muita informação acontecendo o tempo todo, e na televisão a gente não ouve falar de entregas e de investimentos, infelizmente. Sobre o projeto do presídio, um projeto super importante, eu tive uma reunião sobre isso ontem e vou estar com o time do projeto também na sexta-feira, um projeto que para a gente tem apesar de ser um volume pequeno de investimento, né, comparando com um projeto de óleo e gás, comparando com um projeto de energia, a gente está falando da construção, né, de novos presídios, a gente está com 2 pilotos, um no Rio Grande do Sul, que é em Erechim, e outro em Blumenau, Santa Catarina, mas o que para mim é mais significativo desses projetos é a transformação da lógica do prender, né? Quando a gente traz o investidor privado para um presídio indústria, que é o que a gente está estruturando no formato de uma PPP, a gente muda a arquitetura do presídio para possibilitar que as indústrias se instalem e que com isso a gente tenha a oferta de vagas de trabalho para todos os apenados que estiverem nesse tipo de presídio indústria, né? O trabalho no Brasil é uma faculdade, para o apenado não é uma obrigatoriedade, mas a maior parte dos presos quer trabalhar, por 2 grandes motivos. 3 dias trabalhados, 1 dia a menos na prisão, é uma ocupação, é uma capacitação e é uma remuneração, porque esse trabalho é remunerado. E essa remuneração permite mandar dinheiro para a família que está do lado de fora, permite constituir algum tipo de poupança para restartar a vida depois do cumprimento da pena. E esse restartar a vida é fundamental para que a gente diminua as taxas de reincidência no Brasil. Então, não é só uma PPP para atrair investimento privado para resolver o déficit de infraestrutura penitenciária que a gente tem no Brasil. É repensar a lógica do sistema carcerário para que ele seja, de fato, ressocializador via trabalho, que é o que a gente acredita que tem a capacidade de ressocializar. E via poupança, porque o preso que ali fica 10 anos acumulando um salário mínimo, 1,5 salário, 2 salários, ele sai com condições de se reestruturar e não necessariamente voltar para o crime, e evita que ele seja capturado pelas facções, no fim das contas, que é o que acontece muito no Brasil pela falta de oportunidade dentro dos presídios. Esse projeto, esses estudos de viabilidade estão prontos. A gente tem a expectativa de que, como é um projeto estadual, né, a gente apoia com a contratação dos consultores, o governo do estado deve estar publicando a consulta pública no dia 30 de novembro, é a nossa expectativa aqui do nosso cronograma. E aí fica 45 dias em consulta para todo mundo poder mandar sugestões e comentários, para a gente depois poder efetivamente publicar o edital. Então, legal você ter perguntado sobre isso, porque é um projeto importante que a gente precisa divulgar também para os outros estados, e a ideia é que os pilotos dando certo, a gente consiga depois ganhar escala e desenvolver esse tipo de presídio indústria em todo o Brasil. Em relação à ferrovia, o ramal que vai ligar a Chapecó, a gente já tem uma solicitação de um pedido de autorização para esse ramal, no âmbito da própria Ferroeste, que eu mencionei, que essa ferrovia que existe hoje no estado do Paraná, ela é uma concessão do governo federal, mas a estatal é do governo do Paraná, e a gente qualificou aqui no programa para ajudar o governo do estado a privatizar essa ferrovia, e eles não só querem privatizar, como eles querem ampliar a ferrovia para o lado direito, né, até a descida de Paranaguá, para o lado esquerdo, com esse ramal de Foz para baixo com Chapecó e para cima indo até Maracaju, Mato Grosso do Sul. Então, qual é o desafio desse projeto? Esse projeto está pronto, os estudos de viabilidade também foram contratados, foram realizados. O desafio é que o CAPEX é muito alto. A gente está falando de um projeto tão desafiador quanto a Ferrogrão, que é aqueles 1.000 quilômetros de ferrovia nova. O CAPEX de implantação está em mais de 20 bilhões de reais. E com o risco de você, diferente de um project finance, né, que você já começa a arrecadar uma tarifa para viabilizar o seu investimento,
Aqui a gente está falando de um investimento vultoso para depois você começar a ter o processamento da carga e o financiamento. Então, o nosso desafio hoje é encontrar esse investidor. A gente tem trabalhado com o governo do Paraná, a gente está em roadshow do projeto, várias datas aí para agendamento de reuniões com potenciais investidores, para ter um feedback do mercado e entender como é que a gente pode tornar esse projeto mais atrativo para investimento privado, dado o volume enorme de implementação desse CAPEX. Muito bem, obrigado, Marta, obrigado, Mioto. Eu tenho aqui o Johnny Lima da Savoy, depois José Carlos Cerqueira, depois o Celso, vamos ver se dá tempo. E então, perguntas rápidas, respostas rápidas também. Vamos lá, Johnny Lima. Olá, boa noite. Olá, Fala, boa Johnny. noite. Tudo bem? Eu mandei uma mensagem aí sobre como o Brasil, a segurança jurídica tem sido vista por outros países lá fora, né? Essa é a pergunta. Ótima pergunta, Johnny, porque eu tive em roadshow recente em Nova York no mês de setembro, agora mais recentemente na Europa, fomos para os Emirados Árabes Unidos também, e a gente tem tido um feedback muito interessante pelo fato de a gente estar entrando num período eleitoral em que naturalmente você poderia ter algum tipo de incerteza dos investidores, venho para o Brasil, não venho, o que vai acontecer dali para frente, será que essa atração de investimentos privados vai continuar sendo prioritária ou não? E o que a gente tem visto é que existe a percepção de que no Brasil a gente tem instituições já bem consolidadas que garantem o cumprimento dos contratos assinados. Então, todos os contratos que forem assinados, todos os leilões que foram realizados até o final do ano que vem, eles serão garantidos e cumpridos pelas nossas instituições, pelo nosso judiciário, porque o contrato é a lei entre as partes, e isso tem se mostrado nos mais diversos setores, né? A gente tem tido desafios contratuais aí, desde as questões relacionadas à crise de saúde, a eventuais tentativas de mudanças contratuais que são feitas eventualmente por questões políticas, e o judiciário está ali, dia após dia, nas mais diversas instâncias, protegendo os contratos, fazendo cumprir a lei entre as partes, né? E isso tem sido muito importante para a gente garantir a continuidade desses investimentos, né? Então, um contrato assinado, um contrato de infraestrutura de 35 anos, ele vai ser cumprido e vai ser protegido independente de quem estiver no poder, seja do ponto de vista do governo federal, o governador, o prefeito, porque ele é a lei entre as partes e a gente cumpre contratos no Brasil. Legal, Marta. Obrigado, Marta. Obrigado, Johnny. Vamos agora para o Zé Carlos Cerqueira. Zé. Boa noite. Parabéns, Marta. Eu sou, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Eu sou uma pessoa que gosto e gostaria muito de ver muitas Martas dentro do governo tomando decisões e ajudando o país. Eu sempre acreditei na mulher. Parabéns por isso. A minha pergunta é a seguinte: eu represento a Smart Star. Nós somos uma startup. Nós já temos o capital de investimento estrangeiro, só estamos precisando de um garantidor. Como é que a gente, como empresário dentro do Brasil, consegue fazer isso dentro das 4 linhas? O dinheiro já está aprovado, o fundo só pede um garantidor por 4 a 6 meses para início, para dar start no processo. É uma fazenda de 400 megawatts no norte de Minas. A gente conseguiu essa aprovação quando começou a pandemia. Com a pandemia, infelizmente, desacelerou. E a gente não tem conseguido, de forma, dentro das 4 linhas, como diz o nosso presidente, conseguir esse arranjo para que o capital internacional entre no país, para a gente levar 4.500 empregos indiretos, né, e ajudar a matriz do país com 400 megawatts, e o fundo ainda pede para que, assim que a gente termine, seria um piloto, eles ainda querem aportar para uma usina de 2 gigas. Eu acho que isso para o país é importante, só que a gente não consegue portas dentro das 4 linhas. Eu queria saber como é que a gente pode fazer. Vocês têm como dar uma dica para nós?
Zé, nos nossos projetos aqui, que são basicamente de desestatização, né, em que a gente tira o provimento do poder público diretamente para atrair um investidor privado, a gente tem aí trabalhado vários mecanismos no âmbito dos contratos, trabalhando matriz de risco, garantias, etc., para conseguir atrair os investidores estrangeiros também. E a gente tem visto uma participação muito relevante de investidor estrangeiro aqui no Brasil. Normalmente, quando é fundo, eles vêm consorciados. Muito difícil um fundo de investimento vir sozinho para um projeto de infraestrutura, porque eles sabem que o projeto precisa de um operador para ter ali a infraestrutura rodando e para cumprir contrato. Então, os fundos normalmente estão distantes, eles precisam de um sócio local. Então, a gente tem visto muito casamento interessante. No leilão do Amapá, por exemplo, de saneamento, a gente viu a Equatorial, que é uma empresa de energia, entrando no setor de saneamento, casada com a BlackRock, que é um fundo enorme de investimento. A gente tem visto fundos de pensão canadenses entrando no Brasil, fundos soberanos, Singapura, Emirados Árabes, Arábia Saudita, o FIP, enfim, as portas estão abertas. Do nosso lado, como são contratos regulados, a gente busca dentro do contrato dar as garantias para que eles tenham a segurança de vir fazer o investimento, né? Principalmente questão da matriz de risco, com muita clareza, dos direitos e obrigações, e os casos de reequilíbrio, enfim, para que eles se sintam, de fato, confortáveis para vir. Muito bem. Obrigado. Obrigado, Zé. Obrigado, Marta. Celso, tua pergunta. Celso Garcia, da Fábrica de Chocolate. Boa noite, Marta. Pergunta rápida, Celso. Eu corroboro as palavras do Zé Carlos também, porque eu estou extremamente empolgado com o trabalho técnico que o governo tem feito. Só que, na minha opinião, como o próprio Nabil colocou no início, eu acho fundamental a divulgação nas redes televisivas. Eu sei que tem algumas que são antagônicas à política do governo, mas existem outras que teriam abertura mais do que suficiente para que essas informações fossem divulgadas. Nas redes sociais, eu sei que funciona, mas quanto representa percentualmente da população? A grande massa vê televisão. E é isso que eu acho que está fazendo falta. Perfeito, Celso. Eu acho que é uma crítica que a gente tem ouvido bastante e que, enfim, a gente precisa tentar alinhar melhor aí a comunicação e, na verdade, vai ficando cada vez mais difícil conquistar esse espaço em função do calendário eleitoral, né? Daqui a pouco, em abril, a gente já vai entrar num período até de restrições legais para poder fazer efetivamente propaganda do governo. Então, a gente está numa corrida contra o tempo aí para mostrar todas essas entregas, né? Para alcançar mais pessoas. Legal, Marta. Obrigado, Celso. Obrigado, Marta. Luiz Augusto, tua pergunta. Boa noite. A minha pergunta é mais ou menos o que se falou agora há pouco. Quais os setores que mais necessitam de apoio e como intervir, e como incentivar investidores para participar de parcerias? Isso em função do momento atual do Brasil. Então, resumindo, em função do momento do Brasil e da economia mundial, quais são os setores que mais necessitam de apoio e como incentivar os investidores para isso daí? Luiz, a gente tem no Brasil um déficit histórico de infraestrutura em muitos setores, né? Então, é uma corrida contra o tempo e por isso uma carteira de projetos tão relevante. Agora, a gente tem que fazer do limão uma limonada, no sentido de que quando a carteira também é muito abrangente, a gente consegue estruturar projetos grandes que atraem os grandes fundos de investimento, que têm ticket mínimo de entrada nos países, e consegue alavancar mais investimentos, vamos dizer assim. Então, vou dar o exemplo do setor de saneamento básico, que a gente tem estudos que mostram que a gente precisa de investimentos na casa de 700 bilhões de reais para conseguir levar água e esgoto para todos os brasileiros. Pela falta histórica da infraestrutura, o estado do Amapá tem 7% de cobertura de esgoto. A gente acabou de fechar o leilão do estado do Amapá, contratando a Equatorial, que tem 3 bi de investimento a fazer de obrigação contratual lá.
Então, a falta do investimento sistemática em alguns setores também tem sido vista lá fora como a maior oportunidade do mundo. Eu tive em Paris conversando com Suez, com Veolia, com SOR, que são 3 grandes grupos de investimento, operação mesmo de infraestrutura de saneamento básico, e operam no mundo todo, tem investimentos espalhados no mundo todo, explicando os projetos no Brasil para entender o apetite deles, que eles ainda não vieram para os leilões, para saber se eles têm interesse em vir. E a resposta deles foi, Marta, há um consenso nos nossos conselhos de que o Brasil é a oportunidade da vez, é a maior carteira de projetos por vir de saneamento básico e é o país que a gente precisa olhar e precisa entrar urgentemente, porque quem ficar de fora vai ficar de fora da corrida dos investimentos no setor de saneamento. Então, o que a gente tem buscado fazer, Luiz, é transformar o que sempre foi gargalo e problema em oportunidade. E aí a gente vê os números do leilão do 5G, que nós também temos gargalo em telecom, e o tanto de investimento que está por vir aí contratado por conta do leilão que aconteceu. Rodovias, pelo fato do país ser tão grande, a gente ter tanto investimento a fazer e ser um setor caro, né? Os investimentos rodoviários são caríssimos. Isso também é uma oportunidade para a gente atrair grandes players, e a gente veio conversando aí com espanhóis, com franceses, que são tradicionalmente operadores de infraestrutura, para que eles venham para o Brasil. Então, a gente tem tentado transformar os gargalos em grandes oportunidades para trazer os maiores grupos do mundo para o Brasil. E a boa notícia é que eles estão, sim, estudando, estão se aprofundando e estão interessados em entrar nos nossos projetos. Muito bem, obrigado, Luiz. Eu queria aproveitar, então, esse momento para agradecer a Marta. Marta, você tem uma linha direta aqui com o nosso Instituto. Sempre que tiver alguma realização, seja na área de leilão, ou seja, uma notícia importante, coloca aqui no nosso grupo. Nós temos aí, dentro do trabalho que a Marli está desenvolvendo, milhares de seguidores junto com nossos empresários, e nós fazemos questão de replicar essas boas notícias para ajudar a divulgar qualquer que seja o trabalho que seja positivo para o nosso país, a gente tem que divulgar. Então, a gente se coloca à disposição e usa e abusa aqui da nossa turma, são 343 empresas que estão hoje dentro do nosso grupo, do nosso Instituto Unidos Brasil, que está à disposição para passar essas boas notícias. Eu queria, então, aproveitar e pedir para todo mundo liberar aí os microfones. Estão liberados os microfones. Vamos bater palma aí. Bater palma aqui para a Marta, viu, Marli? Uma salva de palmas aí. Parabéns, muito viu, bom. Marta? Parabéns e orgulho da mulher brasileira hoje aqui no nosso Instituto. Parabéns. Muito obrigada, Marta. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Obrigada, Marta. Muito boa sua participação. Parabéns, Marta. Parabéns. Bastante orgulho. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer. Obrigada pela oportunidade. Contem com o PPI, a gente está sempre alimentando aí o nosso site com as informações atualizadas, as nossas redes. Contem conosco, precisando de qualquer informação. E nos ajudem também a ecoar as boas novas e destravar os projetos que ainda precisam avançar, né? Nos ajudem com os nossos senadores, para que a gente aprove o projeto dos Correios. Nos ajudem aí a fazer barulho para que os projetos consigam sair do papel, aqueles que a gente ainda precisa do Congresso Nacional, do Tribunal de Contas da União, com a Eletrobras, que a gente consiga performar essas entregas todas aí no ano que vem. Muito obrigada, viu? Sigo à disposição. Muito bem, obrigado, pessoal. Boa noite a todos aí. Parabéns. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.